Ok, então em termos práticos, como é que eu crio essa estrutura e depois consigo traduzi-la numa linguagem visual de forma a que ela se torne perceptível? Eu vou criar um exemplo simples, não completo, está bem? A ideia é que depois a estrutura do post que vocês vão criar seja um pouco mais complexa, até porque convém identificar alguns itens, mas isso depois trabalharão. Eu agora o que vou fazer é criar uma estrutura básica e, em termos gráficos, formatá-la para vocês perceberem como a repetição pode ser um apoio no encontrar a informação e na relação do utilizador com o interface do blog. Então, eu vou definir, primeiro, eu vou definir uma coisa. Eu vou definir que a estrutura do total do meu post terá um título, uma imagem e um pequeno lead, ou seja, um parágrafo introdutório sobre o que será esperado encontrar. Depois, dois parágrafos, um ou dois parágrafos com a caracterização do recurso e abaixo o recurso. Okay. Então, e para além disso, isto é a estrutura da mensagem. Para além disso, aqui na página inicial, ou seja, na listagem dos posts, eu vou definir que apenas aparecerá o título, a imagem e o lead. Só quando carrego em mais é que aparecem os outros elementos. Certo? Então, primeiro vou aqui formatar os elementos, as imagens, desculpem, vou ao Pixelé vou formatar duas para depois conseguir replicar dois posts diferentes. Vou criar um novo. Eu estive a ver a largura do site, então vamos assumir aqui uma largura de 650 pixels para a imagem, porque acaba por ser ali a área útil do post, uma vez que tem uma barra lateral. E vou criar esta área de trabalho. Porquê é que eu criei uma altura de 200 pixels? Porque se nós viermos aqui, a ideia é que quando o utilizador visita o site, ele perceba que há vários posts, não é? Várias mensagens. Se a altura da imagem for muito grande, vai acabar por ocupar uma grande área do ecrã e, portanto, pode não ser perceptível que existam mais mensagens por baixo. Apesar de que esta lógica de blog e de fazermos scroll já está incorporada na maior parte dos utilizadores. No entanto, podemos sempre fazer estas ressalvas. Vou então incluir aqui uma layer de imagem. Okay? Vou escolher aqui duas imagens que tinha aqui no computador, aleatórias, está muito grande, portanto eu carrego no Shift para as redimensionar e manter a proporção e vou aqui fazer um enquadramento. Não será o ideal, aqui o ideal seria que estas imagens fossem mais horizontais, mas pronto, aqui conseguimos um enquadramento, sim, mais ou menos. Ok. Fica, e agora vou fazer o download desta imagem, com este formato. Certo? Okay. Depois vou já preparar outra imagem. Aqui a mesma coisa, tenho que redimensionar. Quando eu incluo ela, fica assim. Vou redimensioná-la. Agora, sem querer, vocês repararam que sem querer achatei a imagem. É preciso cuidado para não encolhermos ou esticarmos a imagem, mantermos as proporções. E já está. Vou fazer aqui download também desta imagem. Agora vou ao blog e vou criar uma nova mensagem. Então eu disse que a mensagem teria um título, mensagem 1, que teria uma imagem. Vou colocar aqui uma imagem. Okay. Como eu já coloquei esta imagem, se eu clicar em cima da imagem, aparecem-me estas opções. A imagem pode ser mostrada em tamanho pequeno, médio, grande, largo ou tamanho original. Como eu já coloquei esta imagem com um tamanho suficientemente pequeno para ela, e aqui o ideal é colocá-lo ao centro, para que não haja. Agora,
vou colocar aqui um pequeno lead, ou seja, uma frase. Depois que colocaria aqui um subtítulo, descrição do projeto, descrição do recurso, por exemplo, e aqui convinha eu destacar, ou seja, destacar esta descrição do parágrafo de cima. Para quê? Para criar hierarquia na informação. E, portanto, esta descrição poderia ser 1 ou 2 parágrafos. Ajuda na web, ponto 1, ter o texto alinhado à esquerda. Ponto 2, separar a informação em pequenos blocos. E depois, então, eu iria incluir o recurso. Eu vou aqui copiar da outra mensagem, aqui o código do recurso. Está aqui. E vou incluir aqui, já sabemos que para incluir o recurso teremos que o colocar no código de HTML e vou então incluir aqui o recurso. Agora, se eu quero que o meu blog na página principal só seja visível até aqui, eu tenho que clicar aqui neste ícone que é o inserir quebra de salto. Okay? E a partir deste momento, então, na página principal, o meu blog só será mostrado aqui até esta parte. E vou publicar. Agora, não coloquei, atenção que eu não coloquei as tags, não é? Mas aqui já temos 2 mensagens, 2, e vocês veem que o meu post ficou cortado. Quando eu faço ler mais, aqui então eu vou para toda a mensagem do blog. Vou só replicar agora não sei se consigo. Acho que não consigo publicar novamente, mas vou editar e vou copiar aqui o código, copiar tudo, ok? Não seria... E vou fechar. Okay. E vou criar uma nova mensagem. Título de mensagem 2. E vou copiar toda a mensagem para aqui, para ficar com uma mensagem exatamente igual, mas a única coisa que eu vou alterar é esta imagem, para conseguir ter uma ligeira diferença aqui na visualização, mas ao mesmo tempo mantendo, e aqui tamanho original, mantendo a tal coerência visual e gráfica de que falava. E vou publicar. E agora, se eu vier aqui ao blog, nós percebemos que se colocarmos sempre os posts com a mesma estrutura, em que o que varia não é o conteúdo, começa-se a criar aqui uma coerência que no todo ajuda o utilizador a guiar-se, ele sabe o que é que vai encontrar. Claro que podem haver algumas diferenças, por exemplo, depois há aqui outras questões de design para nos ajudar hierarquicamente. Por exemplo, aqui o título da mensagem poderia ter um tamanho de letra um pouco maior. Outras questões e que estão relacionadas agora com o conteúdo e a forma como estruturamos o conteúdo na web. Então, deixo só algumas pistas, porque não me vou alongar e falar muito sobre isso, mas, por exemplo, ajuda a dividir o texto em pequenos blocos e colocar subtítulos, ou seja, repartir o texto em blocos colocando subtítulos, isto porque a leitura do utilizador na web tende a ser uma leitura de escolha, ou seja, ele faz uma leitura procurando a informação que quer obter e então esta informação segmentada ajuda a uma leitura mais na diagonal, não uma leitura literal, mas uma leitura na diagonal. Depois também, e portanto mais facilmente encontra a informação. Ir intercalando texto com imagem num formato
complementar e não repetitivo, não é? O texto e a imagem complementam-se e há um descanso entre o texto e a imagem. Depois, textos com objetivos, muitas vezes até funcionam bem na web os textos por tópicos, colocar as principais ideias por tópicos e associar ideias ou palavras-chave aos textos. Outra questão fundamental e que deve-se, uma vez que é uma publicação online, não é? E temos a vantagem do hipertexto, é a relação, neste caso, entre artigos. Haver mensagens que pelo conteúdo ou pelo formato, e aqui nós podemos relacioná-los em termos de etiquetas, mas ligá-los através de links uns aos outros. Isto porque nós queremos, não é, que o utilizador vá visitando as várias páginas. E pronto, estas são algumas pistas, não é, para vocês começarem a perceber como é que criam estrutura hierárquica e coesão na linguagem gráfica usando estas propriedades de design.